Olá pessoal do QuintaCast, mais uma oportunidade maravilhosa de estar com você. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada especialíssima que é a Luzia, uma guerreira que vem lutando aí com câncer já há 4 anos, mas que tem uma vida assim de testemunho maravilhoso. Amém. Que vai edificar muito a sua vida. E o nosso tema hoje é fé incondicional. Quando a nossa vida é regida pelo ainda que e não pelo portanto. Então vamos lá, Luzia, bem-vinda. Obrigada, pastor. Se apresenta aí, é um prazer recebê-la aqui conosco. Obrigada, Luzia Castro. É um prazer estar aqui com o senhor, né? Para poder falar um pouquinho dessa trajetória, para falar um pouquinho dessa luta, mas da vitória também. Que Deus tem andado comigo, tem me ajudado, tem sido assim meu suporte no dia a dia. Isso só pode trazer alegria para o coração da gente. Muito bom. Tem uma música, Luzia, não sei se você já ouviu, ela diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a doença for curada ele é Deus, se não for curada, Ele continua sendo muito Deus. Bem. Eu acho que esse deve ser o seu lema, né? Pastor, graças a Deus, né? Há 4 anos atrás, quando nós descobrimos o tumor, era uma massa que não tinha formato, que tomava o abdômen todo, e o médico só disse que podia falar alguma coisa depois que abrisse o meu abdômen. E desde então eu coloquei na presença de Deus. Eu orei a Deus, pedindo a Deus que eu estava na mão dele e que tudo que fosse feito fosse segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. Nesse momento eu vi que aquele braço forte que a Luzia tinha, aquela força que a Luzia tinha, ela caiu por terra. Eu só dependia de Deus naquele momento. Não dependia de médico, nem de remédio, nem de tratamento. Era Deus e mais nada. E eu tive essa fé, eu tive essa confiança, eu tive assim, espiritualmente esse preparo. Eu estava preparada para passar por todas as dificuldades, por todas as dores, por todas as cirurgias, que foram várias, mas com Deus na frente. E sempre que eu estou em qualquer dificuldade, eu chamo Deus e Ele me atende. Luzia, é muito comum no ambiente cristão hoje, infelizmente, né? A gente vai condicionando a nossa relação com Deus às curas que Ele vai fazendo, as bênçãos que Ele vai derramando sobre nós, e muitas vezes não atentamos para a presença dEle, mesmo quando a doença não é curada, quando a dor não passa. E eu fico muito impressionado com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando você lê lá em Daniel capítulo 3, e o rei ameaça, né, dizendo, se vocês não se curvarem diante da estátua que eu fizer, vocês serão jogados na fornalha. E aí eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos. E a resposta deles é impressionante. Eles dizem, rei, quanto a isso, nós não precisamos te responder quem é o Deus que vai livrar. Mas fique sabendo, rei, se Deus quiser livrar-nos, Ele pode, senão nós não nos curvaremos diante da estátua que fizeste. Isso para mim é uma fé incondicional. Em algum momento você condicionou a sua relação com Deus, a sua cura? Não. Em momento algum. Porque eu sinto assim, pastor, uma paz muito grande, eu sinto assim uma alegria muito grande. É até interessante eu falar sobre isso, mas assim, um privilégio. Eu sou uma mulher privilegiada, porque eu disse para Deus o seguinte, até 60 anos Ele me deu saúde. Eu não precisava de médico, eu não precisava de remédio, eu não precisava de nada. E nesses 4 anos, eu estou lutando com a enfermidade. Então, 60 anos é muito mais de saúde do que 4 anos de enfermidade. Eu nunca condicionei a cura, eu nunca condicionei a melhora, nada. E eu sempre pensei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu sinto assim que essa paz, essa tranquilidade, Deus foi trabalhando, foi criando os caminhos, foi colocando os anjos dele na minha vida, que são os profissionais de saúde que trabalham comigo hoje. E a minha alegria, a alegria que você conhece de 20 anos atrás, 30 anos atrás, ela não mudou, ela continua a mesma.
tanto na quimioterapia, que foram várias etapas, inclusive amanhã eu começo outra etapa, tanto nas cirurgias, nas internações, na UTI. Então, nunca condicionei. E também nunca condicionei a cura. Essa cura, ela para mim, ela existe desde o momento que eu peguei o exame. Essa cura não é uma cura física apenas. Eu sinto a cura muito mais espiritual, muito mais para as pessoas que estão do meu lado, que estão junto comigo, porque se Deus colocou isso na minha vida, é porque Ele tem propósitos e nós temos que ser inteligentes para ver os propósitos de Deus. Então, esta enfermidade, ela vem com um grande propósito. Na minha casa, né, até então, era só eu e um filho evangélico, crente, né, que aceitou Jesus, e toda a outra família não. Então, Deus mandou tudo isso com o propósito das pessoas verem o poder de Deus sobre a minha vida. É muito bom você falar nisso, porque a gente tem uma ideia de cura, né? E a cura maior que você já teve foi exatamente não ter essa imposição de uma cura física, né? É você saber lidar com a doença, com a enfermidade, enxergar o propósito de Deus em todas essas coisas, né? Mas vamos falar então do que o câncer trouxe de bom. O câncer trouxe várias coisas boas, várias coisas boas. O câncer mostrou a minha dependência de Deus. Muito bom. Antes eu era muito corajosa e assim, não que eu perdi a coragem, eu luto com muita coragem, mas eu era soberba, egoísta, né, assim, muito autoritária. Hoje eu tenho assim uma tranquilidade de espírito, uma calma que eu não tinha, uma dependência que eu não tinha. Antes eu falava, eu vou fazer, eu vou viajar, vai acontecer. Hoje não. Primeiro eu coloco Deus e depois vamos nós, né? E eu fico bem assim, em paz com isso aí. Uma coisa que me chama a atenção, eu assisti um filme que fala sobre a iminência da morte, né? Antes de partir. Certo. É um filme muito bonito, porque mostra como que as pessoas mudam, né? Quando elas começam a pensar mais na possibilidade da morte, né? Porque, na verdade, um dia conversando com alguém, ele falou, pastor, estou muito desanimado, tive um diagnóstico médico e assim, na verdade, eu estou entre a vida e a morte. Eu falei, mas quem que não está? Né? Todos nós estamos, né, exatamente nesse intervalo entre a vida e a morte. Mas lidar com essa coisa, né, de que eu estou com uma doença e que é muitas vezes considerada uma doença terminal, saber que eu posso morrer a qualquer momento, isso meio que acaba com aquelas picuinhas da vida da gente também, né? É verdade, só que esse intervalo entre a vida e a morte, eu sempre tive na minha cabeça que desde que eu nasci, eu começo a envelhecer. Porque um dia de vida é um ano mais velho, é um dia mais velho, né? E eu nunca pensei na morte como fim, nunca. Isso nunca entrou na minha cabeça. Mesmo antes de converter, mesmo antes de aceitar Jesus, essa morte, ela não era finita para mim, ela não era o fim de todas as coisas. Eu sempre criei, né? E continuo crendo na vida eterna. E a doença, a enfermidade, uma das coisas que ela mais trabalhou na minha vida foi a vaidade. Ok. Por quê? Porque eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, eu sempre fui uma mulher assim bonita de aparência e tudo mais. E o uso da bolsa de colostomia, que eu uso nesses 4 anos, desde a minha primeira cirurgia, é uma coisa que incomodou no começo. Tá. Mas Deus veio me trabalhando isso aí, para poder tirar de mim aquela vaidade. E isso me ajudou muito, porque eu acostumei, porque eu passo por isso super bem, tranquila. E aí, o fato do diagnóstico, né, do câncer, nunca foi para mim uma sentença de morte. Sim. Nunca foi. E eu trato, né, assim, já tive com a sensação, outro dia mesmo nós dois estávamos conversando, e você me perguntou, você já sentiu
perto da morte? Você já se sentiu em fase terminal? Eu falei, já, por 2 vezes. Mas isso não me assustou. Por quê? Por causa da certeza da salvação. Okay. Então isso não me assusta. É porque, na verdade, a gente fala de terminal, mas não existe terminal. Não. Existe uma transferência, né? A gente está aqui, intervalo, daí a pouco nós somos glorificados e vamos para uma eternidade com Cristo. Mas é muito interessante se falar isso, porque geralmente os testemunhos que a gente escuta eu estava doente e Jesus me curou. E aí a gente pensa que o fato de você não ser fisicamente curado é como se Deus não tivesse intervindo na sua vida, né? Então, Augusto Cury usa uma expressão que eu acho interessante. Ele diz que o problema não é a doença do doente, é o doente da doença. Certo. É a forma como você lida com isso. Eu conheço você há muitos anos. Eu lembro de um vídeo que você postou, né, falando da volta do tumor, né? Você tinha feito um tratamento, ele tinha desaparecido. Fiquei 1 ano e meio sem tratamento. Aí você fez um vídeo, a hora que eu vi o vídeo, pela sua aparência, né, a forma como você noticiou a volta do tumor, eu falei, não, ela vai dizer que ela está definitivamente curada, né? Pela sua expressão, pela leveza. Eu falei, nossa, então, né? Mas aí no final falou, gente, então ore por mim, porque eu vou voltar à quimioterapia, né? O tumor voltou. Eu falei, meu Deus, mas a expressão dela era de alguém que ia dizer que havia acabado, mas enfim, isso não mudou a sua maneira, né, de lidar. Então isso é fantástico, né? Eu sei que muitas pessoas vão ver esse podcast e vão ouvir seu testemunho, e tem muita gente nesse momento lidando com câncer, né? Talvez há menos tempo, mais tempo. Alguns acabaram de receber notícia, né? Lembra aqui da Maristela Murim, que tem 15 anos que lida com tumor, né? E os médicos olham, isso não tem explicação, né? Você era para ter morrido há 10 anos atrás, né? E Deus a mantém viva. Deus não a curou totalmente, mas a mantém viva, e ela dá testemunho da forma como Deus tem fortalecido, né? Tem sustentado a fé dela. Eu sei que você está num processo assim de cura mesmo, né? Graças a Deus a gente tem acompanhado, né, as mudanças, mas o mais importante que eu percebo é a forma como você lida com tudo isso, né? Então, fala assim, você já falou de nunca se sentir uma paciente terminal. Aliás, 2 vezes você sentiu, 2 vezes, né? Mas isso não te assustou por conta da sua fé, né? Da sua esperança. Há uma diferença entre a Luzia ficar doente e o corpo da Luzia estar doente. Então, existe. Quem está doente? O corpo. O corpo às vezes enfraquece, o corpo dói, o corpo quer ficar na cama, o corpo não consegue andar porque falta força nas pernas. O corpo quer ficar estático, quietinho, não quer sentar, não quer levantar, não quer comer, muitas vezes. Até, pastor Lúcio, as reações da quimioterapia, graças a Deus, eu não tenho tido aquelas reações tão fortes, que é o enjoo, que é as náuseas, né? Que é a vomitação, aquela coisa horrível que muita gente descreve. Eu, graças a Deus, não tenho tido essas reações. Já tomei quimioterapia branca, amarela, vermelha, de tudo enquanto foi cor, mas eu não tive essa sensação tão ruim. Existem os medicamentos, a gente usa os medicamentos, não estou dizendo que é sem nada. Tá? O médico passa os medicamentos para casa. Antes que eu sinta os sintomas, eu uso o medicamento para ter assim, antecipar a sensação ruim, mas graças a Deus, assim, quando eu olho para trás, quando eu olho para esses 4 anos de tratamento, Deus me dá uma leveza de mente tão grande que parece que não fui eu que passei. Sabe, assim, a sensação que tudo aquilo lá passou bem longe de mim. E eu estou muito bem, assim, o ano passado, em fevereiro, quando você disse daquele vídeo, a hora que eu li, porque eu fui no computador para pegar e ler tanto a tomografia quanto a ressonância magnética, para poder imprimir. Eu não fui buscar no laboratório. E quando eu li a volta desse câncer, eu assustei muito, era de noite, meu marido estava na cozinha,
no apartamento, e eu fui lá no escritório ler. Quando eu li, eu dei um grito. E é muito interessante esse grito que eu dei. Eu falei, Levi, só Jesus pode me curar. Porque voltou tudo. Então isso mostra o quanto dependente eu me tornei, o quanto feliz eu estou com a cura dele, com a cura de tudo que está acontecendo. Essa cura não quer dizer que daqui 10 anos eu não esteja com câncer, daqui 5 anos eu não esteja com câncer. Vem em determinado lugar. Hoje, por exemplo, eu começo aqui minha manhã de uma manchinha no fígado, 1,2 centímetros no fígado. O resto está tudo em paz, graças a Deus está tudo curado. Agora, não quer dizer que daqui 2 meses, daqui 5 anos, eu não esteja com tumor de câncer. Porque quando eu operei, foi um CA de ovário com metástase na coluna, no corpo inteiro. Então, eu já fiz rádio, já fiz várias químios, e com isso eu sinto o poder de Deus. Porque Deus permite curar aqui, aí depois pode passar para ali, mas ele vem e cura também e vai tratando. Então é isso que eu sinto. Ok. Uma das experiências mais extraordinárias, né, que você tem na Bíblia, eu falo dos ainda quês da Bíblia, né? Você tem Abacuque, por exemplo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor. Você tem Davi dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, tem vários, tem Sadraque, Mesaque. Eu me apeguei muito, quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu me apeguei muito a 2 passagens da Bíblia. Eu me apeguei muito naquela mulher com a hemorragia de sangue, que já tinha 12 anos que ela se tratava, e que ela, no meio daquela multidão, ela disse, se eu tocar a veste dele, se eu tocar um pouquinho nele, eu serei curada. E no meio daquela multidão, ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? Eles disseram, como, Senhor, quem te tocou? Tem uma multidão imensa, todo mundo está te esbarrando, todo mundo te tocando. Ele falou, não, esse toque foi diferente, porque de mim saiu o poder. Então, eu fui para a cirurgia, e o outro é a Raabe, que mesmo não tendo um Deus, ela se apegou ao Deus dos hebreus. Então, a fé dela era nesse Deus. E aí, o que acontece? Eu fui desse jeito para a cirurgia. Fui pegando na veste de Jesus, porque eu toquei de verdade, eu consegui tocar. E na fé de Raabe. Se eu já conhecia esse Deus, a Raabe que não conhecia, tinha aquela fé, por que eu não ia ter aquela fé? Então foi nessas 2 passagens que eu me apeguei, e me apeguei várias outras, mas essas 2 foram cruciais para o meu tratamento. Davi, quando ele, no Salmo 42, ele briga com ele, né? Ele fala, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Certo. E ele diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mas tem uma expressão que ele usa que me chama muita atenção. Ele diz que ele se sentia muito agredido quando as pessoas perguntavam, e o seu Deus onde está? Em algum momento você foi agredida, isso, né? Em algum momento você se sentiu agredida por isso, né? Porque as pessoas têm uma ideia, né, de um Deus que vai resolver tudo, e se você tem fé, e se você serve a Deus, como é que você está passando por isso? Alguém um dia fez esse questionamento, e o seu Deus onde está? Pastor Lúcio, verbalmente, pessoalmente, não. Mas visualmente, com o olhar, com o pensamento, você percebe. Você percebe como as pessoas agem, né? Não precisa de perguntar para a gente saber. É só de olhar a gente já sabe. Mas é interessante, eu me questionei muito sobre isso nesse tratamento, principalmente no começo. Porque eu tive um embate com uma médica, eu acho que você nem sabe. E ela bateu no telefone 1h30 na minha cabeça. Quando, para você ter uma ideia, quanto foi forte o questionamento dela, que quando eu terminei a ligação, que ela desligou, eu fui pro banheiro vomitar. De tanto que eu fiquei abalada com essa médica. E eu chamei Deus nessa hora. Eu chamei Deus aos gritos na cabeça dela. Eu falei, você pensa assim como médica,
porque você tem uma ciência atrás de você e você busca isso e eu não. Eu busco um Deus que pode todas as coisas. Então, esse questionamento, você serve a Deus, você tem Deus na sua vida, então você vai ser curada fisicamente. A gente não sabe se é isso que Deus quer para a vida da gente. Okay. A gente não sabe se com a enfermidade sendo tratada, melhorada, piorada, volta, vai. A gente não sabe se com isso Deus está atingindo muito mais os objetivos, os propósitos, do que uma cura imediata. Na verdade, o propósito da nossa vida, quando aquele cego foi curado, o cego de nascença, Jesus disse que aquela enfermidade foi para que manifestasse a glória de Deus. Então, o que eu tenho entendido? Às vezes, a doença glorifica mais a Deus do que a cura. Verdade. Por quê? É a forma como você está lidando com ela. Hoje, quem conhece a sua história e vê as suas reações, sabe o quanto a doença tem glorificado a Deus. Porque a hora que fosse, não, agora chega, agora é a cura da Luzia, definitivamente, que vai me glorificar. Pronto, ele vai te curar. Então, o que eu preciso estar atento? O que na minha vida vai glorificar a Deus? Então, eu passo por uma dificuldade, por um problema, a forma como eu lido com aquele problema glorifica mais a Deus do que a solução do problema. E às vezes a maioria dos cristãos ainda não entendeu isso, né? Que o que importa na minha vida é o que vai glorificar a Deus, né? Certo. Então Deus sendo glorificado, quanta gente sendo alcançada. Eu acredito, né, que o seu testemunho lá no Hospital do Câncer tem falado muito mais alto do que talvez uma cura, né? Verdade, verdade. Assim, eu faço quimioterapia no COT, né? E lá, o dia que eu vou fazer químio, é uma alegria total. Porque a forma como eu reajo, meu médico até, ele comentou comigo um dia que ele liberou uma químio para mim, eu fiquei tão feliz que eu gritei dentro do consultório dele. Ele falou, engraçado, né, Luzia? Eu já vi gente feliz por comer um McDonald's, mas feliz para tomar uma sessão de quimioterapia é a primeira vez que eu vejo. Então, assim, são essas coisas que vai motivando a gente a continuar lutando. Eu sei que muitas pessoas já têm inspirado em você para lidar com a enfermidade. Então, assim, é um testemunho, né? É uma motivação a mais, porque você pode passar por situações as mais variadas, todo mundo passa. A questão é, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, viver em qualquer situação é óbvio, mas e o contente? E aí o segredo disso está, tudo posso naquele que me fortalece. Então, me fala um pouco dessa assistência de Deus no tratamento, né? Porque lá, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são lançados na fornalha de fogo, Deus não impediu que eles entrassem, mas ele entrou junto, né? A Bíblia diz que o rei, quando ele olha para a fornalha, tinha quatro. Então, você vê Deus na fornalha? O tempo todo. O tempo todo. Assim, eu sinto Deus segurando na minha mão o tempo todo. Tá. Inclusive, assim, eu tenho, né? Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu tenho uma equipe, assim, de pessoas de todas as religiões, para falar a verdade, que intercedem, né, por mim. E eu sinto essa intercessão. Eu tenho umas irmãs de intercessão que quando eu preciso, eu dou o grito, como se diz, né? Porque eu nem peço, eu grito. É meu jeito de ser. E elas já vão e já oram por mim. E Deus usa essas pessoas para poder me ajudar. Então, eu tenho tido, assim, esse tratamento especial de Deus na minha vida. Eu tenho tido, o tempo todo. Muito bem. Tem uma linha hoje teológica, cristã, que abomina, né? Não, doença, isso não é de Deus, então você tem que rejeitar a doença, você não pode aceitar, enfim, né? Um dia eu li um livro, o cara diz o seguinte, pior do que não ser curado é ter que ser curado.
Essa é a tirania da felicidade, né? Pior do que não ser feliz é ter que ser feliz. Então, você se sentiu assim, em alguns momentos, pressionada a ser pressionada, a ser curada? Falei, meu Deus do céu, não. Questionar a sua fé? Luzia, você não está assim por causa de um pecado? Porque, vamos pensar em Jó, né? Jó passou por tudo aquilo e a gente sabe que ele passou por tudo aquilo exatamente porque ele era fiel, mas os amigos de Jó não entenderam, né? Os amigos falaram, Jó, será que você não tem um pecado escondido, alguma maracutaia aí na sua vida não resolvida? Você já viveu esse tipo de coisa? Você mesma já questionou isso? Será que eu não tenho alguma coisa, eu não estou pagando alguma coisa que eu fiz ou nunca passou? Não, nunca passou e eu também nunca achei que eu não merecesse. Tá. Porque tem muita gente que fala assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque o câncer ele é muito ligado a quem fuma, a quem bebe, a outras coisas, né? Então, se você não bebe, você não fuma, você não come bem, você faz exercício físico, você não é obeso, você não pode ter um câncer, nada disso. E outra coisa, muita gente acha que quando você se torna cristão, você fica imune. Eu acho essa palavra muito interessante, imune. Imune à pobreza, imune às doenças, imune aos acidentes, imune às tristezas. É uma apólice de seguro. Apólice de seguro. O senhor falou tudo, apólice de seguro. E não é por aí. Nós estamos no mundo e Jesus falou, né? Tereis aflições. Então, nós temos que entender que qualquer um de nós estamos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade, a qualquer tipo de contratempo que vai trazer uma tristeza enorme ao nosso coração, à nossa vida, mas se nós buscarmos a ajuda, o importante não é sofrer. O importante, o triste é sofrer sem Cristo. Agora, sofrer com Cristo, com Deus do nosso lado, é totalmente diferente. Você sofre, não é com alegria, mas com paz. Porque eu acho a paz muito mais importante do que a alegria. Porque a paz traz todas as outras coisas com ela. Você me lembrou aquele versículo, né? Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, as aflições fazem parte da nossa vida. O que a gente precisa é ter bom ânimo. Então, a forma como eu vou atravessar. Eu costumo dizer o seguinte, a diferença entre o cristão e o não cristão não está no que nós vamos passar, mas a forma como nós vamos passar. Certo. Então eu acho que é isso que você tem mostrado, né, durante todo esse tempo, esses 4 anos aí de tratamento, a maneira como você está lidando com tudo isso, né? Então, para mim, isso que vai fazendo realmente a diferença. Isso aí é muito importante. A maneira como você lida com a doença, a maneira como você lida com as situações. Por exemplo, eu cuidava da minha casa, da roupa da minha casa, de tudo da minha casa. Trabalhava e cuidava. Hoje em dia eu não cuido, tem uma pessoa que cuida, melhor ou pior do que eu, não vem ao caso. Mas que me dá vontade de cuidar de tudo, me dá vontade. Só que eu não dou conta. Então eu tenho que entender também as minhas limitações. E tem que aprender a conviver com as minhas limitações. E eu não sabia conviver. Para mim não existia limitação. Agora, hoje existe limitação. E eu tenho aprendido. Deus tem me dado calma. Deus tem me dado paz para poder lidar com estas limitações. Muito bom. Davi diz assim, foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os seus decretos. Então, o que você está dizendo é que a doença, muitas vezes, ela nos ensina. Ela nos dá muito mais do que nos tira, né? Ensina e muito. Ensina muito. Tem uma frase dos alcoólatras anônimos e dos narcóticos anônimos, sóbrios só por hoje. O que acontece? Quando você não tem um diagnóstico, né, de câncer, uma doença, e você está tocando a vida e parece que a gente tem mais vida do que morte, né? Então a gente vai vivendo como se fosse ficar aqui o resto da vida. Quando você tem um tratamento, uma doença e lida com limitações, você fica com a luz acesa, né, o tempo todo. Então, isso faz mudar os valores da nossa vida. Isso aí que o senhor está falando é muito importante, porque é o seguinte, quando a gente não tem esse diagnóstico que você está falando, a gente vive como se fosse eterno. A gente esquece que um dia
a gente não vai estar aqui mais. Que isso aqui é um tempo passageiro. Isso aqui vai acabar. Não, a gente não lembra disso. Quando você tem um diagnóstico ou que você está passando por um tratamento, você vive dia por dia. Cada dia que você termina é uma vitória, é um motivo de agradecimento, é um motivo de alegria no seu coração. Então, isso eu aprendi também. Eu não sabia, não. Não sabia de jeito nenhum. Acho que ninguém sabe, infelizmente. Não sabia. É lamentável, né, que às vezes a gente tem que passar por determinadas coisas. Eu lido com gente cheia de ansiedade e as ansiedades delas, geralmente, não tem nada a ver. Daqui a 20 anos, as preocupações delas hoje, daqui a 20 anos não farão nenhuma diferença. Mas elas estão sofrendo por conta disso. E a ansiedade, ela vem muito por a gente antecipar os acontecimentos, né? As pessoas imaginam que vai acontecer e sofrem. Mas nem sempre acontece da forma como elas imaginaram. Porque eu, Luzia, por exemplo, nunca imaginei que aos 60 anos de idade ia ter um diagnóstico nesse patamar, dessa gravidade. Nunca imaginei. Então, eu nunca pensei também, engraçado, né? A gente não pensa nas coisas ruins, a gente não pensa nas coisas que podem acontecer. Então, eu não era ansiosa nesse ponto aí, só que veio. E quando veio, foi hora de enfrentar. Com ansiedade, dia sim, dia não. Porque quando você está operado, né, toda aberta, dentro de uma UTI, essa ansiedade chega, porque você quer ficar perto dos seus que você ama, você quer ficar perto da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Então, eu queria ficar perto de todo mundo. E na UTI é sozinho e quieta. Tem que ficar quietinho sozinho. Com todas as dores, com todos os tratamentos, as noites que não dorme. Só que ali você só tem Deus do seu lado. Você não tem mais ninguém, porque não pode ficar ninguém, não pode conversar ninguém, não pode nada. Então, isso é interessante também, que você começa a pensar de uma forma diferente. Algumas pessoas na doença, no tratamento, elas meio que chamam atenção para si, né? Expõem suas dores, suas tristezas. Estou me sentindo muito sozinho e tal. Outras pessoas fazem o contrário, né? Elas escondem a dor, o sofrimento, né? Para ninguém perceber, choram escondidas, né? E qual foi a atitude da Luzia? A atitude da Luzia foi meio a meio. Tem hora que ela fica quietinha, fala que tá tudo bem, mas não tá nem tudo bem, tá mais ou menos. E tem hora que ela grita para os quatro cantos, ouvir, como se diz. Mas assim, eu tenho procurado um equilíbrio nisso aí, sabe? Quando da primeira cirurgia, você e a Márcia foram me visitar lá em casa, eu não esqueço de uma coisa que vocês disseram. A gente vem animar pessoas, a gente vem, né, trazer um ânimo novo, a gente sai animado. Porque eu brincava tanto, eu punha todo mundo para poder fazer massagem nos meus pés, eu pedi a Márcia para fazer massagem nos meus pés no sofá. Então, quer dizer, tem hora que eu falo, tem hora que não. Tem hora que eu quero passar que tá tudo bem, mas tem hora que eu exponho. Eu exponho mais do que escondo mais, eu acho. Muito bom. Eu acho que é um equilíbrio. Então, a chave é achar o equilíbrio disso, né? Bom, o tratamento, a doença, tem as fases, né? Tem os momentos que você está assim, poxa, eu vou lutar e está dando tudo certo, bora para frente. E tem aquele momento que você fala, meu Deus, eu não dou conta mais, joga a toalha e o senhor pode me levar. Então, tem essas... Eu não joguei a toalha ainda não. Nenhum momento? Nenhum momento. Joguei a toalha de jeito nenhum. Ainda estou firme ainda. Não joguei a toalha não. Vai chegar o ponto que eu vou jogar, lógico, né? Eu não vou ficar aqui eternamente, não sou para semente. Mas não joguei ainda não, pastor Lúcio. Muito bom. Você tem esse diferencial, né? Você transmite muita vida. Então, Luzia... Eu gosto muito de viver. Muito bom. Gosto muito de gente, gosto muito de viver, né? Dessa forma. Você sempre foi muito guerreira, né? Sempre, então, sempre. Na saúde, na doença, muito sempre. Guerreira. Isso é muito bom. Bom, não existe negação, né? Existe
A maioria das pessoas passam pela fase da negação. Não estou doente, não tenho nada, não. Você nunca negou isso. Não, eu nunca neguei. Não. E outra coisa, pastor Lúcio, eu não deixo de falar o nome da doença. Engraçado isso, né? Sim. Porque tem gente que não gosta, que conta para as pessoas, não gosta que pede oração, não gosta que fala a palavra câncer, né? Eu já acho que para a pessoa enfrentar tratamento, para a pessoa enfrentar a enfermidade, ela tem que falar, ela tem que afirmar para ela todo dia o que ela está passando. Então, a palavra câncer, até com meu netinho que tem 11 anos, eu nunca deixei de falar a palavra. Ok, então caminhando aqui para as considerações finais, que palavra você deixaria aí para quem está atravessando um tratamento e para a família? Difícil, né? Difícil. Para a pessoa que está atravessando, eu acho que é a fé. Acima de tudo é a fé. Porque hoje, não só nós cristãos, mas até os médicos, os cientistas, as pessoas que trabalham com a ciência, eles já creem no poder da oração e no poder da fé. É ter fé, orar e colocar na presença de Deus e esperar, entender, não questionar. Não questionar os propósitos de Deus, entender o porquê, né, de tudo isso está acontecendo. Trabalhar com isso. E para os familiares? Para os familiares é o acolhimento. O acolhimento, pastor, é maravilhoso. Acolhimento do filho, acolhimento do marido, acolhimento da mãe, se tiver, dos irmãos de fé, né, dos amigos. É o acolhimento, porque o acolhimento, ele faz você sentir importante, ele faz você sentir forte. Muito bom. Tá? Obrigado. Por nada. Foi um prazer, né? Tá? Sei que você está no meio do seu tratamento aí, né? Não é fácil, mas dá para sentir a transformação que Deus tem feito, Amém. Né? Como Ele tem usado tudo isso. Amém. Aí, pessoal, você que está em casa aí, compartilhe o nosso podcast com seus amigos. Se você conhece alguém que está passando por um momento de tratamento, e hoje nós falamos sobre a fé incondicional, quando a nossa vida é regida pelo ainda que. Não deixe a sua vida ser guiada pelo portanto. Não condicione a sua fé a nada, né? Deixe que Deus cumpra na sua vida o seu propósito. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Obrigado, Luzia. Amém, pastor. Foi um prazer, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.